Robert Browning havia se enamorado do espírito e da inteligência da autora dos poemas, e na realidade Elizabeth Barrett não era então mais do que isso, pelo que tinha já renunciado a toda a esperança de levar uma vida ativa. Em criança, havia possuído uma vitalidade extraordinária. Era a filha mais velha de uma família numerosa e próspera que vivia num lugar de Herefordshire chamado Hope End, entre parênteses, fim da esperança. Nome sombrio que só um homem insensível como Edward Moulton Barrett podia ter dado ao seu próprio lar. Mas, como Elizabeth escreveu mais tarde, ele era uma pessoa muito estranha, herdeiro de uma considerável fortuna, educado em Harrow e Cambridge, portava-se como um verdadeiro tirano em casa. Sua mulher, possuidora de um caráter bastante dócil, poucas forças tinha já, após ter dado à luz 12 filhos, para lhe oferecer resistência. Quanto aos filhos, eram incapazes de se opor aos seus desejos. Elizabeth teve, contudo, uma infância feliz. Brincava e estudava com o mais velho dos seus irmãos. Aprendia grego e francês. Lia com avidez e escrevia tragédias em verso. A sua própria tragédia começou aos 15 anos, com uma tosse rebelde e uma lesão nas costas que lhe afetou. A sua própria tragédia começou aos 15 anos, com uma tosse rebelde e uma lesão nas costas que lhe afetou tanto a espinha dorsal como os pulmões. Pouco depois, morreu-lhe a mãe e, passados 4 anos, o pai decidiu vender a casa. A numerosa família vagueou durante muito tempo à mercê do capricho paterno, até a casa de Wimpole Street ter sido comprada. Ali se agravou a doença de Elizabeth, que acabou por se refugiar na sombra e no silêncio. À medida que os anos passavam, foi-se a família acostumando à vida retirada da poetisa, que adquirira, entretanto, certa independência, pois um tio tinha-lhe deixado uma modesta herança. Já o mesmo não acontecia com os seus irmãos e irmãs, que se encontravam à mercê dos caprichos tirânicos do pai. Este intrometia-se em todos os assuntos domésticos e opunha-se terminantemente a que os filhos contraíssem matrimônio, a ponto de não autorizar o casamento de sua filha Henrietta
uma rapariga alegre que adorava dançar a polca. As cenas que se seguiram despedaçaram o coração de Elizabeth. Apesar disso, permaneceu sempre dedicada ao pai, admitindo até que ele exercia um grande poder sobre o seu coração, o que fortalecia ainda mais as paredes na prisão em que vivia. As cartas que recebia, agora quase diariamente, do desconhecido Robert Browning, eram autênticos golpes vibrados sobre aqueles muros. O poeta havia interpretado a tímida frase "Na primavera veremos" como um convite. Assim, quando os primeiros dias amenos surgiram, pensou que a tal primavera havia chegado. Mas Elizabeth respondeu-lhe: a minha primavera chega mais tarde, embora tornasse mais clara a sua promessa. Finalmente, na tarde de uma terça-feira da segunda quinzena de maio, Robert Browning entrou nos umbrais do número 50 de Wimpole Street, dirigindo-se ao quarto onde ela se encontrava. Referindo-se a esta primeira visita, Elizabeth escrevia mais tarde: desde que chegaste foi como se fosse para sempre. Robert ficou loucamente enamorado e apressou-se a declarar-lhe por escrito a sua paixão. Tomada de profunda angústia, a poetisa devolveu a missiva, entre parênteses, a única que falta na correspondência posteriormente publicada em 2 volumes, e proibiu Robert de falar em tais assuntos. Fê-lo, no entanto, em tom afetuoso, assinando a carta com amizade e gratidão. A correspondência entre ambos continuou a processar-se de modo intenso e assim se estabeleceu uma completa e mútua compreensão. A intimidade que nascia naquelas cartas era mais profunda ainda que a proveniente dos contatos pessoais. Com efeito, Robert visitava-a semanalmente e a sua presença incutia-lhe como que novas forças. Dentro em pouco, Elizabeth sentiu-se com vigor suficiente para abandonar o sofá e passear pelo quarto, e, a meio do verão, aventurou-se mesmo a sair e a tomar um pouco de ar. Agora já me sinto viver, exclamou. Por seu lado, Robert começou a escrever-lhe novamente de modo apaixonado, agora já sem a oposição de Elizabeth, que temia, no entanto, que a sua pouca saúde viesse a arruinar a vida do poeta. Não conseguia ainda Elizabeth
apesar de todos os esforços de Robert desprender-se dos longos anos de invalidez que passara, nem da devoção que tinha pelo pai, a cuja vontade se mantinha sujeita, apesar dos seus 40 anos de idade. Mas o abuso do poder acaba sempre por provocar a queda dos tiranos. Embora estivesse perdidamente enamorada, os obstáculos que se lhe deparavam pareciam-lhe insuperáveis, e o pior era ainda a sua debilidade física. Animada por Robert, lutava para recuperar as forças. Saía já do quarto e descia ao andar inferior, o que nunca havia feito nos invernos anteriores. Subsistia nela, contudo, o receio de se converter num peso para Robert, e o que a atemorizava ainda mais era a possibilidade de que as suas relações sentimentais viessem a ser descobertas. Se tal acontecesse, Edward Moulton Barrett era bem capaz de destruir todas as cartas de Robert antes de elas chegarem às mãos de Elizabeth e de lhe proibir a entrada em sua casa. À medida que o ardor de ambos crescia, a tensão em que viviam aumentava também. O próprio cão pressentia esse clima. Um dia, Flux, desconfiado, mordeu Browning, mas apenas recebeu umas leves palmadas como castigo do seu atrevimento. Ao chegar a primavera, concordaram ambos em que a solução só podia ser uma: partirem juntos para a Itália. Mas Elizabeth vacilava ainda. Saía agora com mais frequência para criar novas forças e fazer algumas visitas, chegando mesmo a passear em Regent Park, o que, segundo as suas palavras, lhe causou a mais estranha sensação. Tudo isto vinha a reforçar, se possível, a ânsia que sentia de fugir. O verão estava já perto do fim e outro inverno se divisava que, por certo, a tornaria de novo cativa. Foi precisamente nessa altura que seu pai, sem o saber, a levou a tomar uma atitude resoluta. No dia 10 de setembro, Elizabeth, tomada de pânico, escrevia a Robert: esta noite foi publicado um édito. Na realidade, por ordem do pai, os Barrett iriam deixar por um mês a casa de Wimpole Street para que esta fosse decorada de novo. Robert respondeu-lhe sem demora: se partires, o nosso casamento será adiado pelo menos um ano. Já tivemos ocasião de verificar o que ganhamos em esperar até agora. Devemos, pois,
casar imediatamente e partir para a Itália. Hoje mesmo pedirei a licença e, deste modo, o casamento poderá realizar-se no próximo sábado. Desta vez, Elizabeth não vacilou. Na manhã de um sábado, a 12 de setembro de 1846, saiu de casa com a sua fiel criada, Wilson, pretextando uma visita a uma velha amiga. A meio do caminho, quase ia desmaiando, mas o conteúdo de um frasco que comprara numa farmácia próxima, em breve a reanimou e ela conseguiu finalmente alcançar a igreja onde Robert, acompanhado de um primo, a aguardava. Ali trocaram os votos que para sempre os uniram. Esgotada, Elizabeth regressou à casa com a criada, ficando a fuga projetada para quando ela se sentisse um pouco mais forte. Chegou, enfim, a ordem para abandonarem a casa de Wimpole Street. As malas de Elizabeth já haviam sido retiradas secretamente e enviadas para seu novo destino, pelo que não havia mais tempo a perder. Assim, num sábado, dia 19 de setembro, uma semana precisamente após o matrimônio, Elizabeth e Wilson desceram pela última vez as escadas daquela casa, levando Flux consigo. Perto dali, a porta de uma livraria aguardava-as Robert Browning. Tomaram imediatamente um trem para a estação de Nine Elms, perto de Vauxhall, e dela partiram para a primeira jornada da sua viagem rumo ao sol e à felicidade. Os anos que se seguiram foram de autêntico idílio. Visitaram Paris, Pisa, Florença e Roma, desfrutando de luz, calor, paz e poesia, e alcançando a grande ventura do perfeito e comum entendimento. Elizabeth sentia-se agora com mais forças e gozava de melhor saúde. Na primavera de 1849 deu à luz um belo rapaz e a felicidade daquele matrimônio redobrou. Numa tarde de junho, em Florença, sobreveio-lhe repentinamente um ataque de bronquite. Foi logo chamado o médico, enquanto Browning a tomava nos braços. Então, tal como ele escreveu mais tarde, sempre sorrindo e com uma expressão de felicidade no seu rosto de menina, faleceu em poucos minutos, com a cabeça apoiada na minha face. Elizabeth Barrett Browning legou-nos um testemunho duradouro do seu grande e puro amor. Uma manhã, em Itália, entregou a Robert um caderno de poemas
mais tarde publicados sob o título de Sonnets from the Portuguese, entre parênteses, sonetos traduzidos do português. Um destes é considerado o mais belo poema de amor escrito por uma mulher em língua inglesa. Amo-te quanto em largo, alto e profundo. Minha alma alcança quando transportada. Sente, alongando os olhos deste mundo, os fins do ser, a graça entresonhada. Amo-te em cada dia, hora e segundo, a luz do sol na noite sossegada. E é tão pura a paixão de que me inundo, quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te com o doer das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece, e a fé da minha infância, ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas, por toda a vida. E, assim Deus o quiser, ainda mais te amarei depois da morte. Tradução de Manuel Bandeira. Aqui acaba esta biografia, belíssima biografia, belíssima história de amor, de fato. O retrato de Robert Browning foi pintado em Londres por R. Lerman em 1884. O de Elizabeth é da autoria de Michele Gordigiani, que o executou, provavelmente em Florença, em 1858. As duas obras encontram-se na Galeria Nacional de Retratos de Londres. Que casal bonito, muito belos mesmo. Ela era muito bela. Quem só lê, quem só ouve o texto, né? Pensa numa mulher feia. Ela era muito bela. Bela mesmo. Mais um vídeo inteligente. Também na Praça Batista Campos,
travessia difícil. Um ipera em flor. Vem mais flores por aí. Tá só metade ainda. Que planta bela. Saizeiros que levam até ao fim. Imagem belíssima. Digna de um romance, né? Tem a Praça da República. Boa tarde, Pará. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Praça Batista Campos. Nome em homenagem ao primeiro dono de jornal no estado do Pará, na cidade de Belém. Estão reformando aos poucos. Muito trabalho, né? As pontes estavam muito velhas, muito surradas. Havia risco de... Já haviam algumas peças quebradas. É uma beleza, né? Aquela buganvília. Lá do outro lado, ali, na sombra da mangueira, a bike do blogueiro, só aguardando. Lógico, seus acessórios, né? Os faróis traseiro, dianteiro, tudo que é acessório nós devemos tirar. Eu me desligo assim para gravar, mas fico com o pensamento lá, um pouco preocupado. Não tá fácil.
plantas de pena. Vamos terminar com esta imagem.